Bom dia com Jesus. Aqui tem uma pergunta que é um conselho, não sei como transmitir. As perguntas são boas, diz o profeta, para manifestar também o que as pessoas têm em si. Primeiramente, eu gostaria de dizer, expressar minha gratidão pelo alimento saudável, nutritivo, muito bom, ou muito bem vitaminado, que temos recebido, às vezes de forma enérgica, porém cheio de amor, vindo direto dos céus, que Deus lhe abençoe e recompense por todos esses anos de luta. Minha pergunta é, não seria pecado falar, julgar o que não é da nossa conta, ou fazer perguntas capciosas? É uma lástima, anotei com letra vermelha. Apenas para irritar nosso irmão ou irmã, pois temos ouvido tudo e o suficiente para ainda ficarmos fazendo perguntinhas banais só para satisfazer o nosso ego? Ou será que ainda não nos amadurecemos durante todo esse tempo? Aí eu observei aqui, nunca deve-se desprezar as críticas, sempre tem que haver os ousados, os símeis, etc. Há pessoas que não têm como se aproximar, porque a gente tem um microfone na mão, fala o que quer, como muitos insinuam, fala o que quer, o que bem entende, ataca quem quiser, sem a pessoa ter a oportunidade de se defender, de falar também. Agora, a pergunta capciosa, ela é maldade, eu creio que o cristão não faz dessa forma. É para apanhar. A capciosa é mais no sentido de comprometer quem está sendo interrogado. Os fariseus fizeram perguntas capciosas para Jesus para apanhá-lo numa contradição. Não se refere, indiretamente pode se referir a terceiros, não é? Mas o termo, o objetivo mesmo, o sentido da pergunta capciosa é apanhar e enredar aquele que está sendo interrogado. Mas, às vezes, eu tenho dito, em plenário mesmo, a pessoa está querendo dizer uma coisa e fala que outros é que estão pensando. Às vezes, isso é um grande mal. Tem pastores que estão pensando, falando isso. Vai ver a pessoa que quer dizer aquilo. Está pensando aquilo e joga para cima de outros. E isso acontece também com irmãos e com irmãs. E julga a igreja por uma meia dúzia de casos, de pessoas. Eu estava me lembrando de que essa noite, quando o irmão Branham sentiu-se muito abatido, porque depois de pregar tantos anos, ele viu aquela coisa mais nojenta dentro do espírito mundano, as igrejas dançando, e aquelas mulheres despidas, e a da América era a pior de todas, estampada apenas com uma folha de figo. E ele caiu num desespero tremendo, dizendo, isso é o resultado do meu trabalho durante todos esses anos? Agora, o irmão Branham não tinha os enredos que eu tenho e que outros têm. De repente, Deus o consolou e mostrou para ele o que era a noiva realmente, o resultado da sua mensagem. Ela vinha atrás, representada por moças de cabelos longos, pés descalços, vestidos longos, e umas duas ou três, algumas lá que estavam fora da fila, ele gritou, entre na fila. Então, o resultado do trabalho do irmão Branham não é esse. E acabamos de ouvir no rádio, que foi uma mensagem que eu preguei, nem sei quando foi, aquela flor branca que ficou debaixo de uma pedra depois dos escombros atômicos e guerras e bombas e tudo. No meio de tantos escombros, tinha uma florzinha branca lá debaixo, original, não é? Então, não se pode julgar a igreja por um todo, por apenas uma parte
Eu disse uma vez para um rapaz, ele disse, olha, essas festas da mocidade da nossa igreja aí, em outras palavras, parece que ele usou até o termo de bacanal, essa coisa aqui, tendo até sexo e champanhe, bebidas e coisas, e coisas assim. Eu disse, olha, sabe por que você vê a igreja só dentro desse ângulo? É porque você é um deles. Você só anda com eles, com os que praticam tais coisas. Você está nas suas rodinhas, você não está andando com outros que vivem no temor de Deus, no espírito de oração. Compreende? Então, você julga a igreja por um círculo seu, pelo seu círculo. Compreende? Por aquele círculo no qual você habita, você convive, se relaciona. E não é admitir, é injustiça julgar toda a igreja por causa de um ou dois ou meia dúzia. Agora, essas perguntas realmente que vêm de uma maneira destrutiva, sabendo que a maneira que a gente pega, todas elas trazem benefício. Muitas delas eu deixo lá na mesa mesmo, jogo na lata de lixo, para falar a verdade. Porque é perder tempo, tomar tempo do povo, e tudo. Algumas que a própria pessoa está precisando de ouvir, então a gente faz. Como o irmão Branham fazia, muitas vezes eu faço pergunta pela igreja. Compreende? Acredito que todas que já foram feitas aqui, houve perguntas, parecem muito infantis, inocentes, que é outro lado. O irmão Branham não as desprezou. Ele não as desprezou. Dava a entender que, tendo o profeta pessoalmente ali, o povo estava verde. E Paulo chegou a uma ocasião que ele deixou a igreja toda lá embaixo. Ele disse, eu não posso vos falar como espirituais, mas como carnais, sendo a igreja dele. Eu não posso falar como espirituais, mas como carnais. Vocês podem ler isso aí. Agora, tem sim sentido a sua observação, que sirva de advertência para todos, que todas as perguntas sejam realmente com um fundo sincero, honesto, e, por que não dizer, para exortar a igreja também. Porque o certo seria esse, você ir à pessoa particularmente e dizer, ó irmã, irmão, isso não está certo, não faça isso, coisa e tal. Não é fazer uma pergunta na igreja para servir para aquela pessoa. Compreende? Agora, há casos que você está vendo e que não se pode fazer nada, uma pergunta sobre aquilo, a mulher que não pode falar com o marido. Não tem jeito. Então, a melhor forma que ela tem acesso, é um acesso indireto, é fazer uma pergunta anônima até. Pode assinar seu nome, como é essa aqui assinou. Não, isso aqui é apoio, temperança. Seja temperante, né? Glória a Deus. Graças a Deus pela sua temperança. Mas é uma observação muito boa. Muito boa, que serve. Agora, tem casos que não tem jeito, porque vai afetar toda a igreja. E você não tem como chamar a pessoa particularmente, porque vai ter reflexo em todo mundo. Então, você vai ter que falar coletivamente. Essa é a situação mais difícil do pastor. Pastor, diga-nos a posição de uma irmã, sendo nova na mensagem, divorciada. Decidiu assumir um terceiro casamento, mesmo depois de estudar com lágrimas, casamento e divórcio. Ela estudou com lágrimas. Ela afirma que sabe da opinião de Deus sobre o assunto e ela não interessa a opinião de ninguém. Tem 3 dias que, pelo que eu não consegui ler aqui, parece que assumiu. Assumiu. Ela crê que Jesus irá perdoá-la e ela acha no direito de participar da comunhão. Deverá ser advertida da seriedade, naturalmente, do caso, né? Nos ajude a ajudá-la. É sua mãe que pergunta.
Olha, esse é o problema mais complexo. Domingo passado eu respondi isso. Fiz essa pergunta e resposta pela Rádio Clube. Agora você vê, pelo rádio. É custoso, né? Cada caso tem um. Não pode ser generalizado. Cada caso tem que ser estudado à parte. Então, nós vamos ter uma reunião de pastores a partir daqui, enquanto eu estiver na frente, só vão ter participação direta, responsabilidade direta para pregar e coisa no encontro os pastores que estiverem aqui na terça-feira à noite. Se quebrou o carro, coisa e tal, isso é problema dele. E Deus, não é? Deus não quis que ele estivesse. Agora, porque será feita uma ordem do dia, uma programação para o plenário, principalmente. E um dos assuntos principais vai ser esse. Não com atropelamentos. Eu vou voltar a tomar a direção do plenário, porque já está provado alguma coisa ao contrário. Então, aqui eu vou voltar a tomar a direção do plenário e vai ser estudado. Esse é um dos assuntos que vai ser estudado com mais carinho, com mais dedicação, e sabendo que não é um assunto que se pode generalizar. Eu não posso fazer nada por essa irmã, mas também não posso tirá-la da comunhão. Eu não ponho a mão no casamento. A igreja não vai no seu casamento. A igreja não vai lá, não vai um administrador, não vai diácono lá coordenar, nem nada disso. Mas nem pastor auxiliar, nem ninguém. Agora, é uma responsabilidade de fórum dela. Principalmente, é o tal negócio. Teria que ser dois perdendo a cabeça. Não é? E sendo ousados. Ela se casando com o irmão da mensagem. Não é? Agora, é provável, ela não detalhou aqui, ela está se casando, assumiu. Não sei, talvez seja também com um homem que não é da mensagem. Todo casamento com a pessoa que não é da mensagem é maligno. O profeta disse que Acabe fez esta coisa maligna. É maligno. Agora, eu falei sobre a soberania na rádio. Porque se Deus... Não sei. Só que a igreja não faz o casamento dela. Agora, tirá-la da comunhão, nós não podemos. Fica somente isso aqui. Eu não vou entrar no antro. No antro, não. Isso é errado, né? Eu sempre uso esse termo. Não vou entrar no miolo da coisa. Que seria estar certo ou estar errado casar. Eu digo, quem casa fora da palavra está fazendo uma coisa maligna. E, naturalmente, vai colher as suas consequências aqui, né? Vamos ficar em pé, vamos ver a Bíblia. Eu quero que fique bem explícito, bem claro. Eu não tiro ela da comunhão porque o irmão Branham não tirou. O irmão Branham não tirou da comunhão. Ele apenas não fez o casamento. Mateus 11, 25 a 30. São Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Te rogamos, ó Pai, que o Senhor, não o homem tão indigno, desaprovado, reprovado, não o homem que é um passo de um esqueleto, sem força alguma, possa falar, mas que seja o Senhor para nossa advertência, possa o Senhor nos tratar como filhos, e que se cumpra Hebreus capítulo 12, que aceitemos a advertência, a correção como filhos, que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu acredito que a gente pode pregar até Jesus voltar sobre ser filho. E uma das mensagens na Bíblia, um dos capítulos que você que gosta, tem intimidade com a Bíblia, e que gosta de grifar, gosta de dar ênfase a determinadas escrituras para moldar a sua vida, basear a sua vida, independente de quem quer que seja, é os Hebreus 12. E aqui nós temos a característica perfeita do filho e do bastardo. Agora, é sempre bom observar que o Velho Testamento foi escrito em tipos. E Paulo está falando aqui exatamente do cumprimento do tipo, que era o bastardo. E o bastardo é aquele que não aceita a correção. E não aceita a mensagem do dia, que é, sem dúvida alguma, a advertência e a correção do Pai. Agora, veja como ele trata do assunto relacionado à igreja. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E a gente, de repente, se encontra embaraçado até testa, não é? E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, que é o poder, de direita, né, do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido,
Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina na igreja, Deus não fala, não pode corrigir. É o caso da denominação hoje. Corrigir não é quebrar a cabeça, quebrar o braço. É falar através de sua palavra. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, pai é para corrigir. Pai, mãe que não corrige, não é mãe, não é pai. Eu queria falar isso para toda a nação, para todo mundo. E lá na Suíça, quando o ladrão morria por ter roubado, aquele rapaz foi condenado à morte, e antes dele morrer, todos eles tinham a oportunidade de fazer um pedido. Ele pediu para dar um beijo na mãe. E quando ela foi, ele arrancou um pedaço do seu nariz. Aí o juiz parou a coisa e disse: mas por que você fez isso? É porque a primeira vez que eu cheguei em casa com coisa roubada do vizinho, brinquedo e coisa, se ela tivesse me corrigido, eu não estaria morrendo agora pela polícia, pela justiça. Agora, isso é uma lástima, isso mostra onde chegou essa sociedade podre, da qual nós não devemos copiar coisa alguma. Agora, se nós não queremos ser presos do Senhor, alcemos voo. O certo é esse. Porque aquela mãe disse, me disseram assim, eu não vi, me disseram que ela disse: bom, a criação que eu tive não foi essa. Meu filho chega em casa com sei lá o que ele comprou, sem saber aonde ele arrumou o dinheiro. Agora eu não posso corrigir. Vocês viram, perceberam onde está essa sociedade? Além do que tivemos nossos pais, vocês têm que saber, essa mãezinha que não corrige logo sua filhinha, seu filhinho, você não presta como mãe, viu? Você não presta como pai. Já não manda puxar o vestidinho. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigem, ou para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Mas quando um pai vê a coisa indo de água abaixo e que ele é culpado, então ele diz: bom, culpado sou eu. Se eu não estivesse na situação que eu estou, não estaria acontecendo isso com a minha casa. Agora, com Deus não é assim. Ele não está na situação que eu estou. Ele está na situação certa, a palavra está na situação correta, absoluta. E nós vamos relembrar eu quero que vocês suportem a recapitulação, o que é muito importante.
Aqui nós vimos, na mensagem casamento e divórcio, do jugo, ou seja, a sentença, o pacto individual. Pessoal, ser filho é um jugo, ser mulher é um jugo, ser homem é um jugo, ser marido é um jugo, ser esposa é um jugo que deve ser aceitado, assumido. Isso é individual, é um pacto individual. Então, ele mostrou isso, mostrou a trilha da serpente, em poucas palavras, a semente da serpente, e que o diabo não poderia mandar ninguém para o inferno se não fosse seu filho, Caim, se ele não derrubasse a Eva e gerasse um filho nela, um Caim. Não haveria um homicida no mundo. Não haveria um ato de adultério no mundo. Então, em contraposição, Deus fez a mesma coisa. Não haveria um Salvador se ele também não gerasse um filho. Agora, o filho do diabo é para instruir e matar e destruir, recolher, aglomerar, agregar os filhos do diabo. O filho de Deus é para agregar, reunir os filhos de Deus. Então ele diz no 164, casamento e divórcio, por esta razão Jesus precisou vir através da mulher. Porque o Caim veio através da mulher. Para trazer isso de volta ao seu começo original novamente. Sem desejo sexual. Ele foi nascido da virgem. Porém, aleluia, virá um tempo quando não haverá mais sexo. Portanto, não haverá mais comprometimento. Mas Deus chamará seus filhos do pó da terra de volta como era no original. Eles passaram por aqui através do sexo. Mas estão ali aguardando para serem chamados, ou aguardando ser chamados, pela mesma palavra. Então Deus vai ter o quadro exatamente como Ele programou. Não através de qualquer mulher, mas através da modulação do barro e as luzes cósmicas e o petróleo. Ele criará novamente como Ele criou Adão a primeira vez. Aí sim. E aqui, repetindo, no Parente Redentor, parágrafo 166, a palavra feita em ser humano tornou-se um parente. Para que através de sua morte eu pudesse ser vida. Ele se tornou um pecador para que através de sua retidão eu pudesse ter vida. Ele se fez pobre para que eu, através de sua pobreza, eu pudesse ser feito rico. Ele se tornou o que eu era para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Então, você entende, você compreende que é um jugo ser filho. Ser filho de Deus é um jugo que deve ser aceitado, assumido.
Ou você proceder a acatar essa condição de filho, filha de Deus, ou então, não sou filha, não sou filho. Eu quero ver aqui na mensagem Almas Encarceradas hoje, parágrafo 13. É um assunto que fica parecendo assim, mas esse homem estudioso, Deus o diga. Mas a alma do homem não é o corpo do homem. Então, nós já vamos começar por aí, conhecendo o subjetivo e o objetivo, para não falar o interior e o exterior. Tratando-se, dentro do estudo do humano, fala subjetivo e objetivo. Subjetivo é o interno, objetivo é o externo. Então, o que é propriamente filho de Deus não é o corpo humano. Não é o corpo humano. Porque o corpo humano não é gerado por Deus. Ele é gerado pelo próprio humano, desde que Deus o criou. Criou Adão. Agora, o corpo espiritual, o subjetivo, esse tem que ser gerado por Deus. Ele não é gerado por sexo. Por isso o filho de crente não é crentinho. Cada moça dessa tem que ter experiência. Quando você vai assumindo a idade, o profeta diz: aos meus 12 anos de idade eu não me batizei por causa das minhas companhias. E filho de crente não quer dizer que ele é crentinho, não. Ele tem que nascer de novo, tem que ser gerado pelo Espírito. Ele recebe tudo que pode ser transmitido para a sua alma, através da sua criação, através da sua mente, moldar o seu espírito. Isso é certo. Para que o próprio Deus tenha elementos, vamos dizer, para trabalhar na sua alma. A alma do homem não é o corpo do homem. A alma é algo que se poderia definir assim: é a natureza do Espírito. É a natureza do Espírito. Nós ouvimos domingo passado à noite que a sua alma vai cobrar de você a sua perdição. Quer dizer, eu estou falando você bem endereçado ao homem, à mulher, à pessoa. A alma vai cobrar. Ele nos tem dito que estamos mortos. A Escritura claramente nos diz que estamos mortos e nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E selada pelo Espírito Santo. Colossenses 3, verso 3 e Efésios 1, 13. Agora, não é questão de que haja morrido seu corpo, nem tampouco seu espírito, mas a natureza de seu espírito. A natureza a qual é a alma, a natureza de sua alma, olha, veja quanto isso vai aprofundando. Sem precisar estudar hebraico, aramaico, grego, sentido de palavra, essa coiseira toda. A natureza de sua alma é Deus. Se você é renascido, se não é, então
a natureza da sua alma é do mundo. E você ama as coisas do mundo. Agora, as coisas do mundo não é só fumar, beber, prostituir, jogar. Aí é onde a coisa se perverte. Aí é onde vem o engano. Eu particularmente, cada um de nós individualmente, tem que aceitar a condição de ser filho, o que é um jugo. É um pacto. É um compromisso. A igreja não pode esquecer da lei da adoção, porque sem adoção ninguém vai no rapto. E a adoção vem não para um ser irresponsável, como prêmio da inércia, da irresponsabilidade. Mas a adoção vem como prêmio de ter sido fiel no mínimo. Então, essa lei da adoção, a adoção aí, os trovões estão incompletos, estariam incompletos sem adoção. O que aconteceu lá no Monte da Transfiguração com o Senhor Jesus. Mas aos 12 anos de idade, quando ele foi interpelado, ele disse: importa antes tratar dos negócios do meu pai, aos 12 anos de idade. Eu conheço a história de uma pessoa que subiu na vida trabalhando. Ele é trabalhador mesmo, mas ficou muito rico. Lotes na principal avenida aqui, Brasília e tudo. O dia que o rapaz pediu a sua filha em casamento, eu não posso usar o termo que ele usou aqui, mas ele usou o nome direto. Ele disse: olha, essa menina nunca lavou uma roupa íntima dela. Que vantagem. Vantagem enorme. E ele se orgulha de contar isso. Ele devia ter vergonha na cara. Sua mãe devia ter vergonha disso. E aquele homem, se ele não fosse um coração de galinha, se ele tivesse o mínimo de homem dele, não teria casado com ela. Ele teria dito na hora: pois então eu não quero essa mulher para mim. Agora você não pense que a preguiça seja menos do que qualquer outro mal. Se você é renascido, se não é, então é do mundo. Tudo que teve começo também tem fim. Então, a única maneira de você ter vida eterna é ter uma vida que nunca teve começo. Esse é que é filho. Porém, sua vida, sim, teve começo quando você nasceu, quando Deus soprou em suas narinas o sopro de vida e você chegou a ser uma alma vivente. Ali foi quando você teve seu princípio. A natureza que você tinha, naturalmente, era do mundo, distanciado de Deus. E a plena verdade é que você era um animal, correto? Dirigido pelos seus próprios instintos, sem nenhum domínio. Correto? Todo mundo sabe que nós somos mamíferos, ou seja, animais de sangue quente. Isso somos devido à nossa criação terrestre.
Porém, o que nos separa dos demais mamíferos é que Deus colocou em nós uma alma. Os demais mamíferos não têm de se vestir com roupa para esconder sua vergonha. Não há, repito, não há coisa mais imoral do que uma cachorra no meio de família. Porque ela não tem que ter vergonha. Ela representa o estado da sociedade de hoje. Ela representa o estado dos chefes de família, das mamães, das filhas. Nós somos os únicos que temos que fazê-lo, e a razão é porque temos uma alma. Porém, desde o princípio, Deus já conhecia como seria o homem. Olha, e a razão é porque temos uma alma. Agora você liga com essa alma que vai cobrar, que cobra. Porém, desde o princípio, Deus já conhecia como seria o homem. Ele criou a terra e sobre ela criou toda a classe de animais, desde o menor até o maior. O animal mais importante que criou foi o homem. Quando o homem primeiramente foi criado, ele era um homem espírito e foi a imagem de Deus, pois Deus é espírito. Então o homem é criado à semelhança de Deus, é nesse sentido. João capítulo 4 diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Em São João 17, verso 17, Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sendo um ser espiritual, não havia quem lavrasse a terra. Portanto, Deus formou ao pó do homem da terra e de seu lado tomou um produto secundário ao tirar dele a costela e formar esse produto. Deus não dividiu a este homem, que até então tinha uma natureza dupla, masculino e feminino. Quando ele tirou o feminino dele, então ele tem que ser masculino. Nada de estar com caixinha na testa, brinquinho na orelha. E com gestos femininos. E nada de estar, não precisa falar, querendo ser homem. Tomou dele a natureza feminina, porque era amor. E a colocou numa pessoa a quem Adão chamou Eva, a qual então era sua esposa. E você vai trazendo isso aqui até encontrar Jesus Cristo em você. E essa esposa era para quem estava dirigido o seu amor natural, ou seja, o amor filho. E assim deve ser com o homem hoje, e da mesma forma a mulher para seu esposo. Fora disso, não há casamento. Ali foi a divisão do espírito masculino para o homem e o feminino para a mulher. Se Deus permitir, hoje, à tarde, nós vamos ver como Deus não está no híbrido. Ali foi a divisão, a separação do masculino para o homem e o feminino para a mulher. Então, depois que havia feito ao homem a sua semelhança, criado masculino e feminino, não havia, todavia, homem que lavrasse a terra. Logo formou ao homem do pó da terra, e assim chegou a ser um homem, um ser mamífero. Ele era animal, porém Deus colocou nele esse espírito de vida, e assim o colocou ao nível onde podia escolher. Agora, nós às vezes pensamos que somos algo muito grande,
Porém, na realidade, o que somos? Uns poucos quilos de terra, porque tu és pó, e ao pó has de tornar. O que realmente é eterno? O que é? Veja, Gênesis 3,19. Então, quando você vê algum homem caminhando por estas ruas, crendo ser algo grande, porque tem educação, recorde que isso é somente uma massa de pó aqui de Indiana, tal como essa mulher vestida de short, fumando cigarros, caminhando pelas ruas dessa maneira vergonhosa, como se fosse dona do Estado, de todo o Estado. Porém, isso é somente uma massa de terra de Indiana, cheia de pus, de vermes. E isso vai voltar a isso. Ela vai virar bicho comendo, bicho. Você precisava mostrar uma pessoa nesse estado, quando os bichos tomam conta. Então a gente, para começar, não é nada, assim somos. Eles fizeram um recenseamento, diz que há um único setor que não está em crise no país, é o cosmético. É a moda. O único setor que não está em crise. Vai de bem para melhor. Vai de bem para melhor. É. Porém, a alma que mora por dentro, com isso está operando Deus. Se você pode conseguir que esse espírito ou essa natureza concorde com ele, então essa natureza e o amor para as coisas do mundo morre. Porque não ameis ao mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Você tem que renascer. Joaquim, você tem que renascer. Então esta natureza tem que morrer, Joaquim. E a natureza de Deus vem morar em você, Joaquim. Deus é a única coisa que não teve princípio nem terá fim, Joaquim. Gonçalo. Então ele tem tomado a você como sócio. Ou seja, que tem tomado o homem terrestre e o tem unido com o Espírito eterno. E isso só pode ser para filho. Assumir a responsabilidade. Assumir o jugo ou desocupar. Deus, veja, Deus se refletiu nisso porque chegou a ser homem quando veio a ser Cristo Jesus. Por esta razão, Jesus precisou vir através da mulher. Aqui, eu não vou cortar a linha aqui. Espera aí. Deus se refletiu nisso, porque chegou a ser homem quando veio a ser Cristo Jesus. Porém, na verdade, ele era Deus. Deus estava em Cristo. Porque Cristo era filho. E filho é aquele que Deus está nele. Tu és meu filho amado em quem tenho prazer de habitar, de morar, de conduzir. Não à força, trancos, barrancos, empurra de cá e grita de lá. É um pequeno toque da pomba. Nós não estaríamos sucumbindo
Como eu ouvi de um apóstolo do irmão Branham dizendo: Hollywood entrou lá, o lugar onde mais Deus operou. Hollywood entrou lá. Isto quer dizer, o espírito social entrou no tabernáculo. Isso não significa outra coisa além de morte. Viveu nele porque ele era filho. E por meio dele reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele tentou evadir-se, mas ele assumiu a condição, esse jugo de ser filho. E por meio daquele homem perfeito, cada um de nós que somos imperfeitos, porém agora temos crido em Deus e temos aceitado o seu sacrifício, chegamos a ser perfeitos nele. Ele não deixou que seu corpo visse a corrupção, nem tampouco deixou sua alma no inferno, mas o ressuscitou o terceiro dia e agora está vivo para sempre. Não, você louvar, glorificar, porque Ele ressuscitou. É bom, é alegria, porque se Ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas pense que você está no mesmo quadro, como filha, como filho. Isso não recompensa quaisquer, todos e quaisquer presentes do diabo, do mundo. E nós teremos um corpo igual ao seu corpo, glorioso, e por isso é que somos batizados em seu nome, para assim ser identificados por seu nome, em sua morte e sua ressurreição. Cada filho leva o nome de seu pai. E ao sair da água, damos testemunho ao mundo que agora temos vida nova e que o mundo velho enterramos, ou seja, a primeira natureza. Agora temos sua natureza, a sua natureza, e ele mora em nós. Por isso somos chamados filhos de Deus. E já não cumprimos nossa vontade, mas sua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra, em você, como no céu. Já não pensamos nossos pensamentos. A mente é que o pensa. E agora a mente que estava em Cristo Jesus está em todo crente. Filhos de Deus. Ali está a alma, e disso estamos falando, disso estou pensando agora, o que está por dentro, o subjetivo, a alma. Então, se é um suspiro, é o suspiro de Davi, suspirando, há um clamor, nada satisfaz. Eu estou fazendo alguma coisa, já estou pensando, enquanto você está fazendo, você está brigando, você está dirigindo, está se inspirando, está ocupando. E depois daquilo pronto, eu já previ uma depressão em 3º grau. Aí é hora do Judas ir para o suicídio. Agora queremos notar algumas coisas. Muitas vezes há coisas que sucedem e nos pomos a pensar porque sucedeu aquilo. E duvidamos de nós mesmos e também de outros. Porém, com o tempo, por fim, nos damos conta que se somos cristãos, tudo contribui para o bem. Todos temos visto isso. Nós perguntamos, por quê?
fiz aquilo? Por que fiz aquilo? Por quê? Se tivermos suficiente paciência para esperar o tempo passar. E José disse para seus irmãos: não, o que vocês fizeram foi por Deus. Está provado, porque vai haver uma seca terrível. A seca está aí, são 7 anos. Ela vai vir. Vocês precisam de alimento. E eu teria que se cumprir um tipo de Cristo nele. E seus irmãos teriam que agir exatamente daquela forma. Deixa aqui um pouquinho. Sessenta e oito, 69, cheguei lá? Não. 68, 69, da mesma mensagem, almas encarceradas hoje. Agora, Jesus, depois que terminou seu ministério, pregou as almas encarceradas. Veja, as almas encarceradas, as quais nunca foram filhas. Porque não se converteram com a mensagem de Noé. Jesus, depois que terminou seu ministério, pregou as almas encarceradas, as que jamais podiam ser salvas. Almas que jamais poderão ser salvas. A mesma Bíblia nos diz isso. Ele foi pregar às almas encarceradas, as quais não se arrependeram quando lhes foi estendida a misericórdia. Espírito rebelde, alma rebelde. Eu quero ser bastante realista comigo mesmo. Eles rejeitaram a misericórdia e agora estão esperando o juízo. Que tempo tão tremendo foi esse? Como gostaria de poder sacudir ao mundo com isso, para que pudessem ver a realidade. Jesus mesmo disse: assim como o Pai me tem enviado a mim, assim mesmo vos envio. E como o Pai o enviou a pregar àqueles seres viventes que tinham esperança, e logo mandou apresentar a mesma mensagem aos que não tinham nenhuma esperança, parece que enquadra com esse tempo, quando isso terá que ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda sua natureza, nem tampouco muda o sistema de Deus. E sua mensagem não muda mais ninguém. Mais um programa de rádio, mais um horário. Vamos salvar Goiânia? Não muda. Eu era para ser o que eu estou sendo? Você era para ser o que está sendo ainda? A mensagem não te mudou? A mensagem não me mudou? É uma pergunta. Agora, é para contristar? Sim, contristar. É para corrigir? Sim, é corrigir. É para abalar? Sim, abalar. É para sacudir? Sim, sacudir. Se não podemos consertar as mínimas coisas, a fibra se foi. A vergonha, a palavra não vale nada. Porque essa é a condição do tempo em que estamos vivendo. Eles pregaram, Noé pregou, não adiantou.
Não foi o que o profeta disse, mas isso foi que minha mensagem. Ele disse: eu prego aqui há 30 anos e ainda tem irmãs cortando seus cabelos. Eu prego aqui em 30 anos e ainda tem irmãs vestindo com seus vestidos nos joelhos, o que é uma desgraça. Eu prego aqui há 30 anos, faço uma viagem, quando volto, entrou uma divergência, que é o termo correto para o brasileiro, que é a discrepância, quem não sabe é divergência. O diabo entrou, os irmãos estão galdeando uns com os outros, combatendo uns aos outros, maldizendo uns aos outros. Ninguém define, ninguém toma uma posição. Pensa, agora sim, agora eu vou entrar e sair, agora eu vou ser o homem que eu devo ser, não vou brincar mais, não vou ficar distribuindo simpatia, me popularizando, vou entrar para o meu posto, sair, abotoar o paletó e sair. Não faz. Melhor fora que desocupasse. E desse o lugar para um homem de fibra, de caráter, de moral, de pulso. Quem não fica com risadinhas, estragando tudo. Ele tem que ser igual em toda geração. Tem que ser igual. Cristo disse: como me enviou o Pai, assim também eu vos envio. E eles eram de poucas palavras, e o que eles falavam acontecia. Então os ministérios têm que ser iguais. Até tal ponto que ele disse em João 14:12: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Disse, cada coisa que um pastor faz, aquilo espalha para o Brasil, para o país todo, para a nação. Todo mundo quer fazer. Se o pastor adultera, todo mundo quer adulterar. Se o pastor fuma, todo mundo vai fumar. Se o pastor bebe, todo mundo vai beber. Se o pastor faz uma festa de orgia lá com a filha dele, aquilo espalha para a nação todinha. Se o irmão Brana vai ali e compra um colar da... Respeito, irmão Brana, me desculpe. São coisas que a gente devia ficar atrás dele. Há coisas que deveria ficar atrás do pastor, atrás do profeta. Quem tem um pouquinho de juízo não vai porque ele foi. O irmão Brana foi levado numa sessão de espírita. Ele foi num centro espírita que a mesa flutuava sozinha. O casaco andava sozinho ali dentro, o lápis, a caneta escrevendo sozinha. E ele mandou aquela mesa descer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não desceu. Aí que ele falou, desça em nome de Jesus, acabe isso. Ela caiu. Agora, porque o irmão Brana foi lá na sessão espírita, eu vou lá também. Quer dizer, por que irmão Brana? Então vamos pegar retrato, reproduzir e distribuir para toda a igreja, por causa do espírito maligno social, tomando aquilo. Agora tem um retrato dele com jejum, 3 dias de jejum, sem comer, sem beber. Isso é pouca gente que quer copiar.
Então os ministérios têm que ser iguais, até tal ponto que ele disse em João 14, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Quem quer ser pastor? Quem quer ser pastor? Ô, irmão, eu não consigo nada na vida, não dá certo. Acho que Deus quer eu no ministério. Daí já é uma contradição. Porque Deus não chama desocupado, caçando emprego. Deus não quer mais um comedor de dízimos. E que vai formar filhos à custa de dízimos. Incrédulos, incrédulas, pervertidos. Fazer fortuna, herança através de dízimos. A coisa está afinando. E tu cuida, Joaquim. Se ainda houver oportunidade de te cuidar. Bom, aqui é um assunto que soa, para quem não tem a revelação, não soa bem. Mas afinal, se você está aqui, é porque você é família e você é filho. E a gente lava roupa suja em casa. Jesus é macho e fêmea. Ele é o segundo Adão. Gênesis capítulo 5. Jesus, como Adão, é macho e fêmea. Em Cristo não há macho nem fêmea. De São Paulo. Ele é macho no homem, é fêmea na mulher. Porque, quer dizer, masculino no homem e feminino na mulher. Porque, caso contrário, ele faria uma mulher ser masculino e faria um homem ser feminino. Então, por isso, homem deve se vestir e se portar como homem, mulher se vestir e se portar como mulher. Deus não está no híbrido. Deus não está no híbrido. Eu vou deixar. Eu vou deixar essa parte para tarde, se ele permitir. Vamos ficar aqui. Isso aqui será recapitulado ao iniciar a tarde. E a causa de toda a degeneração da raça, uma das causas principais é o híbrido. É a mistura. E as sementes estão misturadas. Nós não temos mais, é claro que nós não podemos mais falar em roça de toco com a explosão demográfica que tivemos. Tendo que superlotar os mercados, não é? O milho natural, aquele milho que crescia, aquele pé verde, sem pôr adubo nenhum no pé, e aquelas espigas grandes e bonitas, e aquele milho cheiroso, então acabou. O ovo de granja é um resultado químico. A galinha, vocês que não conhecem, a gente passa aqui na estrada de noite, tem uma granja à direita, muito grande. É tudo iluminado a noite toda. Porque elas não conhecem o dia, nem elas não conhecem a noite. Tudo claro, dia e noite, para comer dia e noite. Os frangos engordarem dentro de 45 dias, confinados, é claro. E as galinhas, as poedeiras também, não pararem de botar. Agora veja até onde vai
como está sugando a natureza toda. A terra ficou fraca. A terra ficou fraca, nós ouvimos isso aí. Ela é pródiga. Ela deu, gastou, entregou para os filhinhos dela. Então, nós estamos aí vivendo uma era do híbrido, da mistura. E praticamente não tem como se escapar disso. Conseguir o mínimo, evitar o açúcar, evitar o uso de refrigerantes, evitar beber água por cima da comida, e essa coisa toda, né? O mínimo que se pode fazer não quer dizer espírito macrobiótico, que afinal de contas vão viver só em função de sacrificar, de sacrifício, para viver mais 5 anos, 10 anos nesse hospital para pestilento e ficar com vontade de comer um prato de macarrão, uma pratada de macarrão. Me dá lá que eu passo isso aqui. Você vê eu comer macarrão, você fica com inveja. Quando eu vou em São Paulo, eu fico num hotelzinho ali na Rua Aurora, perto da São João, quase em frente dele tem um restaurante italiano. Mas é que o povo faz o que quer com a massa. E eu vou lá pelo menos uma vez. Eu vou lá e falo, essa é a minha vez. Essa é a minha vez, não tem ninguém me vendo aqui mesmo. É um lambuzar, meu. Só que lá não tem carne, não, viu? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé. O Senhor abençoe.